O Disney Wonder, um dos muitos navios de cruzeiro da Disney, ganhou as manchetes na primavera de 2011, quando uma jovem tripulante chamada Rebecca Corian foi dada como desaparecida. Imagens de câmeras de segurança mostram ela falando no telefone às 5h45 da manhã. Depois disso, Rebecca nunca mais foi vista. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá, o seu podcast preferido de crimes e mistérios não solucionados. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje a gente vai continuar falando de crimes no mar. Já que o episódio passado foi sobre Alcatraz, a ilha, a prisão e a fuga e tal, tinha toda essa vibe de será que morreram afogados, será que não, correntes e tal. marítimas. Pois é. Eu resolvi continuar nesse tema e falar sobre mais um desaparecimento misterioso num cruzeiro, Alexandre. Já que a gente não tem dinheiro para fazer um cruzeiro legal, assim, né? A gente fica fazendo esses episódios para ficar com medo de ir num cruzeiro e não sentir que tá perdendo alguma coisa. Essa é a verdade. Porque eu ia comentar que True Crime e cruzeiro costuma ser um par não muito maneiro. Ou maneiro, dependendo do lado que você tá. Se você tá criando conteúdo. Pois é. Mas, geralmente, a galera que some nos cruzeiros dá uns casos meio esquisitos, né? Sempre tem aquelas teorias. Será que caiu no mar? Será que não caiu? Posso até estar adiantando aquele episódio. Eu acho que essa é uma das teorias mais óbvias. Então, vamos ver aí. Mas antes, Marcela, eu só queria lembrar que tem aquelas pessoas que não abandonam o barco do Detetive do Sofá. Elas são os nossos queridos apoiadores. Aqueles que garantem que o Detetive do Sofá tem colete, tem bote salva-vidas, que garante que o Detetive do Sofá não vai acertar um iceberg e afundar. Certo, excelente. Então, se você quiser fazer parte desse povo exclusivo que anda sobre as águas para trazer o podcast para vocês, vê lá na Aurelo ou no Apoia-se, busca o Detetive do Sofá, ajuda bastante. Ajuda sim. Dito isso, Marcela, que eu comecei bem na parada, mas eu fui perdendo o fio da meada. Me conta o que aconteceu com a Rebecca. Rebecca Corian nasceu em 11 de março de 87, em Chester, na Inglaterra. Ela tem uma irmã biológica chamada Rachel e 2 irmãos adotivos cujos nomes nunca foram revelados. Seus pais, Mike e Anne, eram muito próximos da filha. A Rebecca estudou na Chester Catholic High School a vida toda. Na juventude, ela trabalhou no zoológico de Chester, onde outros dos seus parentes já haviam trabalhado. Inclusive, lá no zoológico tem até um banco memorial em homenagem aos avós dela, Kevin e Dolores, porque eles trabalharam lá praticamente a vida toda. A Rebecca se juntou aos cadetes do exército britânico na adolescência e frequentou a Universidade de Plymouth, onde estudou ciências do esporte. Ela tinha uma vida social ativa, participando de eventos ao ar livre através de uma posição de voluntária de equipe nos cadetes, além de viajar até os Estados Unidos para trabalhar num acampamento de jovens no Maine. A Rebecca ensinou esportes e teve aulas de estudos juvenis enquanto estava na universidade. Em junho de 2010, ela foi a Londres para uma entrevista de emprego na Disney Cruise Line. Uma vez contratada pela empresa, a Rebecca foi enviada para receber treinamento nos parques temáticos da Disney na Flórida. Depois de 4 meses em cruzeiros para as Bahamas, a Rebecca voltou para a Inglaterra para tirar 2 meses de folga. Quando ela voltou a trabalhar, foi no navio Disney Wonder, que faz cruzeiros pela Riviera Mexicana, pelo Havaí, Alasca e até na Austrália e Nova Zelândia.
Disney Wonder, onde as maravilhas nunca cessam. Ou pelo menos é isso que a Disney promete aos passageiros do navio. Eu só não sei se eles prometem a mesma coisa para os funcionários, para os tripulantes também. Era nesse navio que a Rebecca trabalhava. O segundo navio adquirido pela Disney Cruise Line no ano de 99 é um resort flutuante com 11 decks e quase 1.000 tripulantes trabalhando duro para criar a experiência mais mágica para os hóspedes. O cruzeiro oferece opções de entretenimento ilimitadas, com os personagens favoritos da Disney no centro de tudo. Há também spas, piscinas, salões de beleza e academias para que os adultos possam aproveitar. Ele também oferece aulas de dança, restaurantes, bares, cinemas e clubes juvenis, todos temáticos em torno dos personagens, é claro. Não tem cassino? Nesse navio específico, no Disney Wonder, não tem, não. Eu não sei se algum outro navio da Disney tem cassino, mas eu duvido um pouco, amor. Afinal, né? Eu quero saber se combina. É. Que geralmente... navio de cruzeiro normalmente tem cassino, mas pelo que eu sei, os navios da Disney não. Como a Disney tem uma base de fãs jovens excepcionalmente grande, não é surpresa que haja uma infinidade de atividades voltadas para crianças. Os clubes juvenis oferecem espaços onde as crianças e adolescentes podem aprender e se divertir, e todos, é lógico, inspirados nas histórias da Disney. Há videogames, música, filmes, karaokê, festas e eventos sociais voltados para as crianças. Muito mais até, eu acho, do que para os adultos. Claro que, para facilitar a vida dos pais, que podem deixar as crianças nesses clubes juvenis e irem fazer outra coisa, o navio precisa de tripulantes enérgicos e extrovertidos para trabalhar e brincar com todas as crianças do navio. A Rebecca era uma pessoa que se encaixava exatamente nesse perfil. Aos 24 anos, ela foi contratada para entreter e cuidar de crianças como conselheira de atividades juvenis. Suas funções incluíam trabalhar em estreita colaboração com os adolescentes a bordo. De acordo com a Disney Careers, como conselheiro de atividades juvenis, você interagirá e supervisionará crianças de 13 a 17 anos, proporcionando um ambiente seguro e divertido em espaços de atividades juvenis a bordo dos nossos navios e ilhas. A descrição do trabalho também cita a necessidade da capacidade de comandar a atenção de um grande grupo de crianças e trabalhar de 70 a 84 horas semanais. Esse realmente não é um trabalho para qualquer um. Os membros da tripulação ficam fora de casa por 4 meses e meio seguidos, trabalham muitas horas consecutivas e espera-se que eles demonstrem energia e entusiasmo constantes. De acordo com uma das suas colegas de trabalho, a Rebecca era uma pequena explosão de energia incrível. Ela amava a vida e estava sempre animada e pulando o tempo todo. O Disney Wonder partiu do porto de Los Angeles na manhã de 21 de março de 2011 para um cruzeiro de 7 dias pela Riviera Mexicana. Estava tudo correndo normalmente, enquanto os passageiros se acomodavam em suas cabines, as crianças eram apresentadas aos líderes juvenis e os pais começavam a relaxar e a se preparar para uma semana de diversão familiar saudável. Mas um vídeo gravado pelas câmeras de segurança do último paradeiro conhecido da Rebecca sugere que algo estava muito errado. Ela estava chateada e visivelmente perturbada. Às 5h45 da manhã do dia 22 de março, a Rebecca foi vista nos alojamentos da tripulação no Convés 1. A filmagem mostra a Rebecca meio desgrenhada. As suas roupas pareciam grandes demais para ela, e eu inclusive diria que ela estava usando roupas de outra pessoa, porque a camisa que ela usava estava tão larga que envolvia o corpo todo dela. A Rebecca pode ser vista nas imagens falando ao telefone e parece estar se desentendendo com alguém.
Um homem se aproximou dela e pareceu perguntar se ela estava bem. A filmagem mostra ela dizendo para o homem que estava bem sim. Então, Rebecca desligou o telefone. Ela se virou e estava com as mãos nos bolsos de trás, um gesto que ela sempre fazia. Ela então colocou as 2 mãos na cabeça, empurrando os cabelos para trás. A Rebecca saiu do quadro do vídeo para nunca mais ser vista. Quando o turno da Rebecca começou às 9 da manhã, ela não compareceu, o que era completamente fora do comum para uma funcionária confiável como ela. Seu nome foi chamado pelo sistema de intercomunicação do navio, mas ela nunca respondeu ao chamado. Uma extensa busca foi realizada no navio e a Guarda Costeira Mexicana foi notificada. Tanto a Guarda Costeira dos Estados Unidos quanto a Marinha Mexicana revistaram as águas, mas não encontraram nenhum sinal de Rebecca. Ela desapareceu em águas internacionais, em algum lugar entre os Estados Unidos e o México. Mas, como vocês já sabem por causa do episódio da Amy Bradley, quem assume a investigação de desaparecimento ou de algum crime que tenha acontecido num cruzeiro é o país no qual o navio está registrado. Por isso, um oficial das Bahamas foi designado para o caso da Rebecca, porque o navio estava registrado nas Bahamas e não nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Apesar da Disney Cruise Line ser uma empresa americana e a Rebecca ser cidadã inglesa, a investigação só foi conduzida sob jurisdição das Bahamas e por um único investigador. Isso aconteceu porque foi em águas internacionais. Se fosse no mar territorial dos Estados Unidos ou no mar territorial do México, que vai até uma distância que eu não vou lembrar, aí é competência daquele país. Sim. É até por isso que, sei lá, quando vem navio de cruzeiro aqui no Brasil, o navio tem que se afastar para liberar o cassino, entendeu? Porque aqui no Brasil não pode cassino, blá, blá, blá. E essas empresas que têm navios escolhem os países bem aleatórios que você nem imagina por quê. Isso é bem comum, infelizmente. As empresas de cruzeiro registram os seus navios em países fora dos Estados Unidos, geralmente no Caribe, para fins fiscais. Só tem um navio de cruzeiro, que é o Pride of America, que é registrado nos Estados Unidos, porque esse navio em questão navega exclusivamente no Havaí, né, que é território americano. Ele só faz um cruzeiro ali em volta do Havaí. Então nem teria por que ele estar registrado no Caribe ou outro lugar assim. Acho que teria por quê, mas eu acho que ia pegar mal se dar o nome do navio de Pride of America. Sim. E ser do Panamá, sei lá. Desde 2011, entretanto, as leis mudaram, e se um cidadão americano estiver envolvido em um incidente como um crime ou um caso de pessoa desaparecida enquanto estiver a bordo de uma linha de cruzeiro americana, o FBI pode intervir e se envolver no caso. Isso se ele for chamado, né? Para isso, é claro, mas aí já é uma outra questão que envolve disputa entre a polícia das Bahamas e o FBI, a polícia não vai querer que o FBI se meta na investigação e não vai chamar, e sabe como é, né? Mas essa lei só foi criada depois que a Rebecca já tinha desaparecido, então, nesse caso, não adiantava nada. Até porque ela não era uma cidadã americana, ela era britânica. Então não ia fazer diferença. Pois é. Talvez fizesse diferença no caso da Amy Bradley, mas ele aconteceu bem antes disso. 8 semanas antes do seu desaparecimento, a Rebecca tinha voltado para casa para passar 2 semanas com a família quando o avô dela faleceu. Ao retornar para o trabalho no navio, ela mantinha contato próximo com a sua família por meio do Facebook e do Skype. A última mensagem que ela escreveu aos pais foi logo que ela embarcou no navio, na tarde de 21 de março, dizendo que ela ligaria para eles no dia seguinte. Mas logo na madrugada do dia 22, ela já desapareceu. Como a Rebecca não ligou, a sua mãe ficou preocupada. A família dela sempre falou com carinho do relacionamento que eles mantinham com a filha e irmã, afirmando que eram muito próximos e sentiam que conheciam muito bem a Rebecca. Os diretores da Disney Cruise Line informaram aos Corian que a sua filha estava desaparecida
e os levaram para Los Angeles, onde eles chegaram no dia 25 de março. Mike e Ann Corian se encontraram com o Paul Rowley, um detetive da Força Policial Real das Bahamas, a única pessoa que estava investigando o caso de pessoa desaparecida da Rebecca. O Paul tinha voado até o navio para investigar o desaparecimento 3 dias depois. Ele afirmou ter realizado vários dias de investigações a bordo. Os pais da Rebecca viajaram da Inglaterra para encontrar o navio quando ele retornasse ao porto de Los Angeles. Eles conheceram o Paul, o detetive das Bahamas, e disseram que ele lhes disse que havia passado apenas um dia a bordo investigando. O detetive também comentou que tinha entrevistado apenas alguns tripulantes, 9 dos 1.000 que estavam trabalhando no navio, e nenhum dos passageiros. É claro que isso fez alguns alarmes tocarem na cabeça dos pais da Rebecca. Eles perceberam que nada tinha sido feito de verdade em termos de investigação e que cabia a eles conduzir uma busca pela filha. O Mike e a Ann alegaram que a Disney os manteve em um carro com janelas escuras e os levou a bordo do navio por uma entrada lateral raramente usada, depois que todos os passageiros já haviam desembarcado. O capitão do Disney Wonder deu suas condolências e expressou a sua teoria de que a Rebecca havia sido levada ao mar por uma onda enquanto estava na piscina da tripulação no Convés 5, uma teoria de que os seus pais duvidavam devido ao guarda-corpo de 1,5 metro no local. Como que uma onda vai bater no Convés 5 e levar uma pessoa para o mar? Depois disso, eles foram levados para uma reunião com executivos da Disney e com a mulher com quem a Rebecca esteve falando ao telefone, nas imagens da câmera, antes dela desaparecer. O casal criticou a investigação oficial e a Disney, alegando que eles foram deixados propositalmente no escuro e afastados dos passageiros e do público. O navio estava atracado em Los Angeles e programado para partir com os novos passageiros no mesmo dia. Não houve atrasos, adiamentos ou cancelamentos. A única opção para as empresas de cruzeiro parecia ser simplesmente seguir em frente conforme programado originalmente. Tanto que eles continuaram a viagem por toda a Riviera Mexicana e voltaram para Los Angeles com a Rebecca desaparecida como se nada tivesse acontecido, Só entrou no navio o Paul, o investigador das Bahamas, passou algumas horas lá conversando com alguns dos tripulantes e depois foi embora e não descobriu nada. Enquanto estiveram no navio, o Mike e a Ann foram levados ao 5º Convés e um membro da tripulação distribuiu flores como uma espécie de lembrança de Rebecca. Mas ninguém tinha ideia do que aconteceu com ela e os seus pais não estavam dispostos a aceitar uma declaração indiferente da Disney, alegando que eles presumiam que ela simplesmente caiu no mar de alguma forma. Do ponto de vista dos pais, ninguém se importou o suficiente para descobrir o que aconteceu. Eles apenas aceitaram a narrativa fácil de que ela devia ter sido levada ao mar por uma onda estranha e seguiram em frente. O Mike Corian declarou: "As pessoas embarcam em navios e são acalentadas por uma falsa sensação de segurança, porque são locais felizes para turistas. Os crimes são varridos para debaixo do tapete e os incidentes não são investigados adequadamente." E ele tem razão, O Disney Wonder é um grande navio com 875 salas e pode transportar 2.400 passageiros e 950 tripulantes. Navios de cruzeiro, como o Disney Wonder, são projetados para evitar que as pessoas caiam no mar acidentalmente, É o que eu espero. Existem paredes e guarda-corpos por toda a parte para manter os passageiros seguros. O local onde a Rebecca teria caído ao mar contém uma grade de 1,5 metro de altura. Os registros também mostram que o tempo naquela manhã não estava ruim e, portanto, uma onda atingindo o navio a ponto de derrubar uma pessoa na água parecia improvável, se não absurdo.
Outro elemento suspeito da história era que não havia câmeras instaladas no quinto convés, segundo a Disney. Existem, é claro, outras câmeras instaladas por todo o navio, muito parecidas com aquela que capturou a Rebecca falando ao telefone naquela manhã. Mas no lugar onde ela supostamente caiu na água, não tinha câmera. Que conveniente, né? Um par de chinelos foi encontrado no convés onde ela provavelmente caiu. Esses chinelos foram levados para o quarto dela e dados para os seus pais quando eles estavam recolhendo os seus pertences. Mas os chinelos eram do tamanho errado e tinham um nome e número de cabine escritos neles que não correspondiam aos da Rebecca. Além disso, investigadores e familiares examinaram os pertences retirados da sua cabine no navio e encontraram um short de propriedade da Rebecca que estava rasgado na frente, indicando uma possível agressão sexual violenta. Mas é claro que isso não pôde ser verificado ou confirmado. Era só uma suposição da família. Isso apoiou a teoria do Mike e da Anne de que algo mais estava em jogo. Eles receberam muito pouca informação e sentiram como se ninguém estivesse realmente investigando como a Rebecca desapareceu. Eles tinham a sensação de que a Disney queria que eles aceitassem o fato de que a sua filha estava morta e que deveriam parar de procurá-la. A Disney continuava afirmando que a Rebecca pulou no mar, ou caiu no mar. Mas os pais dela se recusavam a aceitar isso. Enquanto recolhiam as coisas da Rebecca em sua cabine, o Mike e a Anne encontraram ingressos para a Disney de Paris. Eles sabiam que aqueles ingressos eram um presente para eles, já que a Rebecca havia mandado uma mensagem para a mãe falando sobre isso. Havia também um bilhete que dizia telefonar para a mamãe, em sua mesa de cabeceira. Os pais dela acreditavam que esses eram indícios de que a Rebecca não queria acabar com a própria vida, já que ela estava fazendo planos para o futuro e nada parecia levantar suspeitas de uma tentativa de suicídio. Eu não sei se eu enquadraria você conseguir ingressos para os seus pais irem para a Disney de Paris e deixar um bilhete falando que você tem que telefonar para sua mãe, como planos para o futuro, né? E como uma garantia de que a pessoa estava bem e que não tinha motivos para... escolher suicídio, né? Exatamente, sabe? Mas os pais dela se convenceram. Acho que eles estavam procurando qualquer pequeno indício para se convencer disso, como qualquer Aquilo foi pai suficiente para eles. Os pais estavam convencidos de que a Rebecca estava com um estado de espírito positivo durante esse período da sua vida e achavam que isso era altamente improvável, um suicídio. Ainda assim, como a filmagem do seu último telefonema mostrava o quão perturbada a Rebecca estava, essa possibilidade não pode ser excluída. Cerca de um mês após o desaparecimento da Rebecca, os seus pais foram contatados pelo banco sobre atividades incomuns. O cartão de crédito da Rebecca foi usado e surgiu uma centelha de esperança de que ela ainda pudesse estar viva. Mas, depois de um tempo, foi descoberto que o cartão de crédito dela foi usado por uma dessas renovações automáticas de assinatura. Tipo, o Spotify, Netflix, essas empresas fazem, né? Então, não queria dizer nada, na verdade. Também teve alguns rumores de que a conta dela do Facebook foi acessada por alguém. Mas são só rumores. Não tem como saber se isso realmente aconteceu. A família diz que sim, mas assim, não tem nada nas investigações ou em outros relatos que comprovem isso. Por causa da longa viagem da Inglaterra e da diferença de fuso horário, o Mike e a Anne ficaram extremamente cansados durante o breve período que passaram no navio. Eles não tinham energia para fazer mais perguntas depois de terem recebido respostas tão curtas e simplórias. Mais tarde, eles falaram sobre isso em entrevistas onde lamentaram não terem sido mais curiosos. Eles estavam em choque, não apenas por causa do desaparecimento da filha,
mas também por causa das respostas que estavam recebendo e da investigação mal feita. Eles estavam se sentindo muito frustrados e desanimados. Mas eles continuaram a dar entrevistas e a compartilhar suas ideias sobre o assunto, sentindo como se a Disney tivesse seguido em frente rápido demais e não quisesse uma tonelada de notícias sobre o desaparecimento misterioso da Rebecca. É claro, né? A Disney... Por que será? É a Disney. Tanto a Disney quanto a Royal Caribbean ou qualquer outra empresa não gosta de estar associada a um crime ou desaparecimento no seu navio. Os pais da Rebecca nunca nem receberam uma ligação do detetive Paul depois que ele terminou a sua investigação inicial. De acordo com uma reportagem publicada imediatamente após a notícia do desaparecimento da Rebecca, os passageiros do navio sabiam do desaparecimento da funcionária. Um dos passageiros deu uma entrevista afirmando: "Eles nos disseram várias vezes no alto-falante que estavam procurando por ela, o que significava que eles ainda não a tinham encontrado." Outro passageiro disse: "Não notamos ninguém em pânico ou entrando e saindo freneticamente dos quartos." O acompanhante desse passageiro ainda acrescentou: "Eu nem percebi uma busca. Eles disseram que estavam procurando, mas não havia nenhum indício que isso realmente estivesse acontecendo." Assim, eu entendo perfeitamente, você não vai querer criar pânico nos passageiros que estão se divertindo no seu navio, né? Então você não vai sair revistando o quarto de todo mundo, você não vai sair criando um alarme que alguém sumiu. Mas é aquela questão de prioridade, né? Eu gostaria que fizesse, sabe? Lógico. Não seria melhor que fizesse, talvez mostrar o valor do nosso funcionário, o valor de uma pessoa que desaparece, sabe? E eu até... Enquanto eu pesquisava esse caso no Reddit, eu vi várias pessoas falando: "Caraca, eu tava nesse navio, tipo, uma semana antes dela desaparecer, e foi a Rebecca que tava tomando conta do meu filho. Eu nem lembro o nome de nenhum outro funcionário que tava lá na creche, mas o meu filho gostava tanto da Rebecca que eu saí de lá muito grata a ela por tudo que ela fez e nunca esqueci da Rebecca até hoje e tal." Outra mãe tava lá falando: "Meu filho é autista e foi só por causa da Rebecca que a gente conseguiu ter férias super legais e agradáveis em família, porque ela cuidou muito bem dele, ela estava atenta a todas as necessidades que ele tinha, sabe? E foi muito difícil para esses pais e até as crianças entenderem depois que, poxa, a tia Rebecca que estava lá brincando com a gente sumiu e nunca mais foi encontrada." Ela parecia ser uma pessoa muito querida pelos passageiros. Uhum. Então, assim, talvez até fosse bom, né? Eles... mexer, né? Vamos procurar, alguém tá sabendo, vamos fazer pergunta. Mas, ao mesmo tempo, o navio tinha acabado de sair. Então, os passageiros que estavam lá dentro, quando ela sumiu, naquela viagem, ainda não tinham se apegado a Rebecca. Isso foi, tipo... Os passageiros entraram no navio dia 21 à tarde, no dia 22, 5 da manhã, ela tinha sumido. Uhum. Então, os passageiros ainda não tinham conhecido ela, ainda não tinham se apegado a ela, e isso só ia criar um pânico generalizado. Ok. A gente acabou de entrar no navio e uma pessoa já sumiu? Uhum. Então, eu entendo por que de não terem feito mais e não terem dado esse alarme para não preocupar os passageiros. Não, mas não iam dar de qualquer jeito. Sim. A gente conhece, não iam fazer nada de qualquer jeito. Seria legal que fizessem. Mas imagina você estar no navio e ficar sabendo que uma tripulante desapareceu. Mas sei lá, acho que com tanto que a gente escuta falar mal de navio lidando com essas situações, eu acho que alguém, não sei se todos os passageiros, mas alguém ia gostar de estar no navio e de saber que aquele navio fez um furdunço quando achou que alguém tinha sumido, seja passageiro, seja tripulação. Entendeu? Eu acho que 90% dos passageiros não iam gostar de saber disso. Mas ao mesmo tempo... E estragar a viagem deles. Ao mesmo tempo, se fosse hoje em dia, eu acho que seria diferente, porque teve um ocorrido recente, que foi... Eu acho que foi uns americanos que saltaram no cruzeiro, foram fazer o passeio não voltou a tempo, ou eles não voltaram a tempo da hora de saída, e o barco foi embora. Uhum. E eles ficaram horrorizados. Eles acham que era obrigação do barco ter esperado, tal, mas não é isso que eu quero falar. Eles são errados e malucos, você tem que voltar na hora certa. Tipo, o barco não vai esperar por você.
Mas o que eu quero falar é como que começou a aparecer pra mim no TikTok relatos dos outros passageiros que ainda estavam no barco, sabe? Então você conseguia, tipo, eu conheço aqueles americanos, eu vi, eu soube, não sei o quê. Então eu acho que se fosse hoje em dia seria interessante ver como as pessoas que estão lá reagiriam e dariam olha, eu tô vendo, olha, eles não falaram nada, estão falando que estão procurando, mas não falaram nada. Eu tava lá e estão falando que teve investigação, mas eu não vi nada, nem soube quem era, entendeu? A gente ia saber em tempo real melhor como as coisas aconteceram. Com certeza. Nesse caso, sem nenhuma investigação adequada, várias teorias sobre o destino da Rebecca começaram a ser especuladas. Primeiro, a explicação da Disney sobre o que poderia ter acontecido. Perturbada após um telefonema, Rebecca saiu e foi para o 5º convés para organizar seus pensamentos. Lá ela caiu no mar, por sua própria escolha, ou foi levada ao mar por uma onda violenta. Rapidinho, a gente sabe com o que ela estava falando? Os pais dela sabem e a Disney sabe, o investigador sabe, mas nunca foi revelado publicamente quem era essa pessoa, entendeu? Okay. A gente não sabe o nome, mas a gente sabe que essa pessoa estava na reunião da Disney com os pais da Rebecca. E eles se conheceram pessoalmente. Provavelmente a pessoa falou como a Rebecca estava aflita naquela ligação, ou algo assim, é o que eu imagino. Quando o jornalista John Ronson reservou uma cabine no navio Disney Wonder, ele o fez com o único propósito de descobrir mais sobre o desaparecimento da Rebecca. O John é um jornalista britânico e ele trabalha no The Guardian. Ele escreveu depois um artigo enorme sobre o caso da Rebecca e sobre a experiência dele no navio da Disney, que eu acho que acabou virando mais sobre isso do que sobre... Ele falou muito sobre como era o navio e sobre as pessoas com quem ele conversou sobre o desaparecimento da Rebecca, entendeu? Em outubro de 2011, ele embarcou exatamente no mesmo navio em que a Rebecca trabalhava e assumiu como missão encontrar algumas respostas. O navio fez a mesma rota que estava fazendo quando a Rebecca desapareceu. E o John Ronson fez perguntas discretas, é claro, enquanto estava a bordo. Vários membros da tripulação que estavam no navio no momento do desaparecimento da Rebecca falaram com ele e sugeriram que se sabia mais sobre o seu destino do que a Disney ou a polícia de Bahamas admitiam publicamente. Esses tripulantes não queriam que seus nomes fossem divulgados. Eles não querem perder o emprego na Disney, lógico. Muitos foram cautelosos, com um barman dizendo ao John: "Isso não aconteceu. Você sabe que essa é a resposta que eu tenho que te dar." Depois de percorrer as áreas do navio abertas aos passageiros, o John Ronson concluiu que a Rebecca provavelmente havia escorregado e caído enquanto corria na pista de corrida do Convés 4. As grades nesse local eram baixas o suficiente para que tal acidente acontecesse, e a Rebecca regularmente se mantinha em forma correndo. Porém, a pista de corrida estava bem coberta por câmeras de segurança disfarçadas. O John compartilhou essa teoria com um tripulante do Convés, que lhe disse que ele estava enganado e que a Rebecca havia realmente caído no mar da piscina da tripulação no Convés 5. O tripulante ainda disse a ele: "Eu estava no navio naquele dia, todo mundo sabe." Ele complementou dizendo para o John: "Vá até o Convés 10, caminhe até a frente do navio e olhe para baixo." Esse local proporcionava a vista da piscina da tripulação no Convés 5, onde se acreditava que a Rebecca havia caído no mar a este bordo. O mesmo tripulante revelou que todos sabiam de onde ela tinha caído, pois tinham encontrado o chinelo da Rebecca. Mas o chinelo em questão, como nós já sabemos, não era da Rebecca. Era de um tamanho diferente e ainda tinha o nome de outra pessoa e o número da cabine escritos nele. Infelizmente, essa informação já havia se tornado parte da narrativa oficial, que era repetida o tempo todo pelo navio. Além disso, quando o John Ronson deu uma olhada na piscina da tripulação, ele duvidou que alguém poderia ter caído dali acidentalmente. Ao redor das grades da piscina, há uma parede de aço alta o suficiente para bloquear completamente qualquer visão, e outro membro da tripulação lhe disse
que era um lugar muito popular para ir quando não se estava trabalhando, pois as cabines eram muito pequenas e a piscina era um lugar onde os membros da tripulação podiam relaxar longe dos passageiros. Era um dos poucos lugares que a tripulação tinha para ficar, mais reservada, sabe? Uhum. Porque a cabine era minúscula. Não tinha por que passar tempo lá. E se eles estivessem interagindo com os passageiros, eles estavam trabalhando. Eles tinham que trabalhar. Então, essa piscina do deck 5, que era só da tripulação, era o único lugar onde eles podiam se divertir e socializar entre eles. Ela estava sempre muito cheia. Também havia câmeras de segurança de forma visível pelo local. Embora o John admitisse a teoria de que as câmeras poderiam ter sido colocadas ali após o incidente, ele não viu como alguém poderia ter saltado ou caído daquela área. Até por causa dessa parede de aço, que ficava ali para dar privacidade para a tripulação em relação aos passageiros. Todos os membros da tripulação que falaram com o John afirmaram que a Disney sabe exatamente o que aconteceu. Tudo aqui é gravado. Há câmeras em todos os lugares. E até o telefone era grampeado. Então a Disney tinha a fita com a ligação que a Rebecca fez para alguém naquela manhã. Uhum. Então, assim, a tripulação não tinha privacidade. Tudo que eles faziam era vigiado o tempo todo. Com certeza tem alguma imagem a mais que eles não entregaram. Seja uma imagem... Dela pulando? Ela pulando dela sendo atacada? E a Disney não quer que os pais vejam isso. Ou ela sendo atacada e aí a Disney não quer que saibam que alguém foi vítima de um crime no navio. Uhum. Tem 1 zilhão de motivos para isso, Mas eu achei bem interessante essa revelação, porque realmente eles sabiam com quem a Rebecca tinha falado no telefone, antes dessa pessoa aparecer e dizer, então, eu que falei com a Rebecca naquela manhã. E eles sabiam o que tinha sido falado. Eles levaram a pessoa lá para conversar com os pais da Rebecca, sabe? Então, eu acredito que realmente eles sabem até... Eles gravam até as ligações do telefone dos tripulantes. Perto do final da viagem, outro tripulante que procurou o John explicou com mais detalhes que, embora as paredes ao redor da piscina no deck 5 fossem altas, o mar estava agitado na época, e ela poderia ter sido atirada para fora do navio, especialmente porque o convés e as paredes eram escorregadios. O tripulante disse que um amigo seu certa vez teve que guiar outro funcionário para dentro em condições semelhantes. E o fato dele estar no deck da piscina em tais condições climáticas foi grave o suficiente para que a Disney mandasse o funcionário embora. Sinal de que a Disney sabia que tinha um funcionário no deck da piscina quando o mar estava agitado, quando ele não deveria estar lá, certo? Mas a Disney sabia que a pessoa estava lá e a pessoa foi mandada embora. Eu só não entendi essa história do eu guiei o amigo. Ele foi lá pra, o amigo tinha bebido muito, estava ali no deck da piscina, o mar estava agitado. E eles eram proibidos de, em certas condições climáticas, ficarem ali fora na piscina. Então o cara foi lá pra tirar o amigo dele dali, que estava meio que tropeçando de bêbado, e guiar ele pra dentro de volta, entendeu? Mas a Disney ficou sabendo e mandou o cara embora, porque ele não deveria estar lá fora, na piscina. Como que a Disney ia saber disso se não tivesse câmera naquele local? Basicamente, todos os tripulantes com quem o John Ronson conversou eram grandes defensores da Disney Cruise Line e afirmaram que gostavam muito dos seus empregos e eram muito bem tratados pela empresa. Isso implicava que toda a tripulação, incluindo Rebecca, realmente amava o seu trabalho e estava feliz de estar ali. Quando questionado um pouco mais por John Ronson, outro membro da tripulação respondeu: "Não há nada de obscuro ou sinistro acontecendo. Essa é a Disney." Parece que os membros da tripulação tinham sido informados exatamente sobre o que aconteceu com a Rebecca e foram encorajados a seguir em frente e a repetir a narrativa instruída.
Através de uma investigação mais aprofundada, o John Ronson descobriu que a Rebecca pode ter brigado com a sua parceira romântica naquela noite. Pelo menos de acordo com uma das suas amigas no navio, chamada Melissa. A Rebecca foi descrita por Melissa como uma garota adorável com uma tristeza latente, bem diferente da descrição que todas as outras pessoas tinham dado dela. A Melissa disse ao John Ronson que a Rebecca estava em um relacionamento e havia problemas, e isso a estava perturbando. Foi um relacionamento muito, muito intenso. Foi ótimo e depois foi terrível. Não consigo pensar em qualquer outra razão pela qual ela estaria chateada e vagando sozinha às 6 da manhã. A Melissa também disse que a Rebecca não estava ao telefone com a parceira, com a namorada, e sim com um amigo em comum. Só para esclarecer, eu não tinha falado isso lá no início, até porque foi algo que eu só fui entendendo melhor enquanto eu pesquisava. Mas a Rebecca era lésbica, ela até tinha uma namorada que a família dela nem sabia a respeito na Inglaterra, e ela se envolveu com uma pessoa, com outra mulher, enquanto trabalhava no navio. Mas a família dela, os pais e a Rachel, a irmã biológica principalmente, não aceitavam, entende? Não aceitavam que ela fosse lésbica e achavam que isso era uma grande vergonha para a família. Com certeza isso mexeu com a cabeça da Rebecca. Eu acho que mexeria com a cabeça de qualquer um, você não ser aceito como você é. Uhum. E então, por mais que a família fale, a Rebecca estava muito feliz, não tinha nada de errado com a vida dela, e nossa relação com a nossa filha era incrível e maravilhosa, não era exatamente assim. Com certeza, sua relação com a sua filha seria melhor se você aceitasse ela do jeito que ela é. E não falasse que ela é uma vergonha para a família e deixasse ela arrasada, como ela provavelmente ficou. A Melissa viu a Rebecca pela última vez às 23 horas da noite anterior ao desaparecimento. E ela disse para o jornalista que acreditava que a Rebecca tinha saído para a piscina da tripulação, um dos seus lugares favoritos no navio, para ficar sozinha e relaxar um pouco. Enquanto ela estava lá, ela pode ter subido e sentado na parede antes de cair, ou ela pode ter se jogado, qualquer coisa assim. No aniversário do desaparecimento da Rebecca, os seus pais disseram ao Liverpool Echo que ouviram os nomes de uma jovem e de um homem mais velho no navio, mencionados como possivelmente envolvidos em um triângulo amoroso com Rebecca, e pediram que eles se apresentassem. Quando eu pesquisei o caso da Amy Bradley, existia um site que eu consultei bastante, chamado Cruise Ship Deaths, Mortes em Navios de Cruzeiro, que infelizmente não está mais ativo hoje em dia. Mas nesse site tinha mais de 20 histórias sobre suicídios que ocorreram em navios de cruzeiro desde 2007, quando o site foi criado. E um ponto de discussão consistente do Mike e da Anne Corian era a forte crença de que a Rebecca não havia tirado a própria vida. No artigo do John Ronson, ele falou que a altura do guarda-corpo no Convés 5 poderia indicar uma possível morte por suicídio. Mas o Mike Corian refutou essa afirmação. O John perguntou à família se havia alguma tristeza subjacente em Rebecca, como sugeriu a sua amiga do navio, a Melissa. E o pai da Rebecca disse, não, nunca houve. Isso está fora de cogitação. O Mike e a Anne nunca tiveram a oportunidade de falar com alguém que tivesse conhecido e convivido com a Rebecca durante o seu trabalho no navio, que não era só um trabalho, né? Era também a casa da Rebecca por meses, e as pessoas com quem ela convivia 24 horas por dia, até quando ela não estava trabalhando. Os pais da Rebecca não querem acreditar que a sua filha possa ter tirado a própria vida. Eles insistiram que ela estava muito feliz com a vida e em um bom lugar mentalmente falando. Eles lembraram à mídia que a filha havia comprado ingressos para a Disney de Paris e que ela tinha escrito um bilhete para se lembrar de ligar para a mãe. Essas pistas reforçaram a ideia de que ela foi retirada do navio contra a sua vontade, dizem o Mike e a Anne.
Os pais dela consideraram a possibilidade da Rebecca ter sido ferida ou atacada. Em diversas entrevistas à mídia britânica, eles falaram sobre a teoria de que ela teria sido abusada sexualmente e depois jogada ao mar. E o fato dela estar vestida com roupas largas de homem enquanto fazia uma ligação, claramente perturbada, apoiava essa teoria, ou pelo menos deu espaço para essa possibilidade. Em 1998, a Amy Bradley, de 23 anos, desapareceu de um navio de cruzeiro no Caribe, e vocês sabem que uma das teorias mais críveis no caso da Amy é a de que ela pode ter sido vítima de tráfico sexual. Mas de todos os casos que eu já vi até hoje de pessoa que sumiu em navio, o único caso que eu acredito que realmente isso possa ter acontecido é o da Amy. No caso da Rebecca, eu não acho que essa seja uma possibilidade. Embora o cartão de crédito da Rebecca tenha sido usado um mês após o seu desaparecimento, e os pais dela continuam falando disso como se fosse um big deal, apesar da gente saber que era só um serviço de renovação automática, isso não levou os Corrigan até a sua filha, mas fez eles acreditarem ainda mais que ela pode ter sido traficada para fora do navio. O Mike e a Anne afirmam que a Rebecca poderia ter sido sequestrada e contrabandeada para fora do navio e forçada ao tráfico. Cerca de um ano após o seu desaparecimento, o Mike recebeu um e-mail anônimo de uma mulher que alegou ter visto a Rebecca recentemente na Itália. A testemunha disse ter 85% de certeza de que a menina era Rebecca e que ela ainda poderia estar viva. Essa dica foi levada muito a sério pelo Mike, mas não deu em nada. Afinal, aquele foi um e-mail aleatório de uma testemunha que nem tinha certeza se era mesmo a Rebecca ou não. 85% de certeza que você viu uma pessoa desaparecida que você nunca conheceu, né, e só viu foto, não quer dizer muita coisa. Diferente do caso da Amy Bradley, não há evidências que sugiram que a Rebecca tenha saído do navio, muito menos que ela ainda estaria viva e andando pela Itália. Em 2016, 5 anos após o seu desaparecimento, a namorada de Rebecca do navio falou pela primeira vez sobre a última noite da Rebecca a bordo no Disney Wonder. A Tracy Medley deu uma entrevista ao tabloide britânico The Sun e revelou o que ela acreditava ter acontecido com a Rebecca. A Tracy alegou que a Rebecca estava, na verdade, bastante perturbada. No momento do seu desaparecimento, ela usava drogas, inclusive cocaína. As duas se conheceram em 2010 e ambas trabalhavam em clubes juvenis do Disney Wonder. A Tracy também trouxe à tona um lado mais sombrio da Rebecca que nunca havia sido discutido em público antes. De acordo com a Tracy, o relacionamento dela e da Rebecca não era exclusivo. A Tracy também tinha um namorado que trabalhava no navio, chamado Devon Hyde. O Devon estava de licença quando a Tracy voltou as suas atenções para Rebecca. As duas jovens se conheceram em uma festa e tiveram uma ligação imediata. A Tracy falou sobre como a Rebecca a ajudou a falar sobre questões da sua sexualidade e que o romance delas era muito divertido e apaixonadamente intenso. Mas a Tracy teve a sensação de que ela não estava tão comprometida com o relacionamento quanto a Rebecca esperava. Ainda assim, Tracy as descreveu como loucamente apaixonadas. Quando o namorado da Tracy, o Devon, voltou ao navio, os dois retomaram o relacionamento para o desgosto da Rebecca. A Tracy também contou na entrevista que a Rebecca usava cocaína quando voltava para casa na Inglaterra. Ela alegou que passou 6 anos lendo baboseiras ditas pela família da Rebecca, de que ela era uma atleta divertida, radiante, nunca triste, sem problemas e com amor pela vida. É o sonho de qualquer um ser assim, né? A Tracy afirmou que alguém precisava ser culpado pela morte da Rebecca porque não conseguia aceitar a verdade.
Ela alegou que a Rebecca se sentia uma desajustada e que a sua família tinha vergonha dela ser lésbica. A Tracy disse que a Rebecca contou para ela que a sua irmã Rachel estava envergonhada por causa de alguns dos novos amigos com quem a Rebecca começou a sair. De qualquer forma, o relato da Tracy sobre a vida da Rebecca a bordo do Disney Wonder continuou. Ela se lembrou de uma noite em que a Rebecca ficou chateada com ela novamente. Isso é o que a Tracy disse ao The Sun. Ela começou a beber, e enquanto tentávamos levá-la de volta para o seu quarto, ela gritava, chorava, dava socos no próprio rosto e batia a cabeça nas paredes do navio. Foram necessárias 4 pessoas para acalmá-la, segundo esse relato, e todos a carregaram para o quarto da Tracy. Mais tarde, naquela noite, a Rebecca acordou a Tracy e disse que ela se sentia um fracasso porque não teve coragem de pular do navio. Tracy disse que a Rebecca achava que o fato de não ser capaz de se matar era um sinal de fraqueza. A Tracy teria dito para Rebecca que isso era ridículo e que não pular mostrava que ela tinha algo pelo que viver, e por isso ela não conseguiu seguir em frente com a tentativa. Ela era forte, ao contrário do que ela estava pensando. Na noite anterior ao desaparecimento, a Rebecca supostamente bebeu no bar com a Tracy e o namorado da Tracy, o Devin. Mais tarde naquela noite, eles fizeram sexo a 3, ato que teria sido iniciado pela própria Rebecca. A Tracy ficou animada porque a Rebecca estava sendo espontânea. De acordo com Tracy, ela sentiu que a Rebecca estava finalmente relaxando, se soltando e fazendo o que bem entendia. O trio saiu do bar e foi para o quarto do Devin, onde fizeram sexo. Eles adormeceram juntos e, em algum momento, a Rebecca acordou. Ela queria que a Tracy fosse embora do quarto com ela, mas a Tracy estava muito cansada e bêbada e resolveu ficar ali com o Devin. A Rebecca disse que precisava dar um passeio e queria algo para vestir antes de sair, então ela vestiu algumas roupas do Devin. Depois que a Rebecca saiu, a Tracy deixou a porta destrancada para que ela pudesse voltar para o quarto depois de caminhar. Quando a Tracy acordou, ela percebeu que a Rebecca não havia voltado para o quarto. Ela entrou em pânico e teve a sensação de que algo não estava certo. Esses relatos da Tracy parecem coincidir com as imagens da câmera de segurança da manhã em que a Rebecca desapareceu. A Tracy afirmou que finalmente estava se apresentando para limpar o seu nome porque as pessoas tinham uma percepção dela que não era verdade. Ela não saiu do quarto na manhã em que a Rebecca desapareceu. Todos sabiam que algo ruim havia acontecido, mas a Tracy permaneceu no quarto. Ela disse que não tem nada a esconder, afirmando: "Nunca fiz nada para prejudicar fisicamente a Rebecca. Meu instinto me diz que ela pulou, apenas porque houve tentativas anteriores." A família da Rebecca não comentou a versão dos acontecimentos da Tracy publicada pelo The Sun. No entanto, num artigo do Hollywood Reporter de 2017, o pai da Rebecca expressou preocupação não com o fato da Rebecca ser lésbica, mas com o fato dela ser forçada a fazer sexo com alguém que ela não queria, no caso, o Devin. O Mike acreditava que a Rebecca foi forçada a fazer sexo a 3 e ter relações sexuais com o Devin. Isso apoia a opinião da família de que a Rebecca foi abusada sexualmente naquela noite e por isso ela estava tão chateada ao telefone naquela manhã. Se a Rebecca fez o seu primeiro ménage à trois e estava emocionalmente frágil, parece perfeitamente plausível que ela tenha uma reação forte após o fato. Ela pode ter se arrependido do próprio comportamento ou ter ficado chateada por ter continuado com isso ou triste com a experiência por causa dos seus sentimentos pela Tracy. Esses sentimentos podem estar alinhados ao seu comportamento ansioso e perturbado nas imagens da câmera de segurança. Mas será que isso significa que ela tirou a própria vida? Essa parte permanece obscura, ainda é apenas especulação. E existem muitas questões e teorias restantes sobre o que realmente pode ter acontecido.
A família tinha feito um apelo, né, para que o tal homem e mulher com quem a Rebecca estava envolvida aparecessem e tal. E a Tracy apareceu. E ela contou a versão dela daquela noite. Infelizmente, a investigação, ou a falta dela, não trouxe respostas. O tratamento do caso foi amplamente criticado. O fato de apenas um agente inexperiente ter sido encarregado de um caso de pessoa desaparecida que envolvia um local com milhares de pessoas nas proximidades é suficiente para causar confusão. Os Corian nunca receberam nenhum relatório final sobre o caso. Foram-lhes fornecidas muito poucas evidências e não foram divulgados materiais relacionados à investigação. Será que a Disney poderia estar encobrindo algo mais sinistro? Por que o áudio da última ligação da Rebecca nunca foi divulgado, nem para a família e nem para o público? Nós também não sabemos com quem ela falou naquela manhã. A família sabe, mas o público não. A família sabe e não fala a respeito, né? Não sai por aí falando, né? Não, pois é. Engraçado isso. Não citou o nome da pessoa, não falou nada sobre isso. Por que a Disney e o investigador designado para esse caso foram tão rápidos em rotular o desaparecimento da Rebecca como um acidente estranho que foi resolvido antes mesmo dos pais dela embarcarem no navio alguns dias depois? Será que era tão fácil assim resolver esse caso? Por isso que não precisou de uma grande investigação? Será que a Disney tem imagens que não quis divulgar? E será que houve algum problema de segurança, talvez, que permitiu que a Rebecca caísse no mar? E pode ser por isso que a gente nunca viu as imagens sem uma ordem judicial? As lacunas, no caso, colocam a verdade em questão. Por que não havia imagens de segurança do local onde a Rebecca supostamente caiu ou pulou do navio? Se todo o navio é coberto por câmeras, como pode não haver uma filmagem? Alguém não estava fazendo seu trabalho? Será que a linha de cruzeiro está encobrindo alguma negligência? Ou será que a Rebecca foi atacada no navio? O parlamentar trabalhista britânico Chris Matheson acredita que a Rebecca foi vítima de um crime e potencialmente assassinada ou abusada sexualmente. Ele disse ao veículo de comunicação Echo em 2015 que quanto mais você olha para esse caso, mais cheira a podre, mais parece que um crime ocorreu. Eu, sinceramente, já acho o contrário desse cara. Eu acho que quanto mais a gente investiga e analisa o caso e vai descobrindo mais coisas sobre como a Rebecca realmente era, mais difícil fica você negar que ela não tenha resolvido pular do navio, sabe? Com base em tudo que provavelmente aconteceu na noite anterior, o relacionamento conturbado dela com a Tracy, essa terceira pessoa que era o Devon, talvez uma tentativa anterior de suicídio por parte da Rebecca. Eu entendo que a família não queira acreditar nisso, deve ser realmente muito difícil, até porque eles devem se sentir culpados se isso realmente aconteceu, de não terem aceitado a filha como ela era. Mas eu não acho que, vai ficando mais esquisito. Não, vai, ao contrário, vai elucidando melhor. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode levar ao pé da letra o que a Tracy falou 5 anos depois. Até porque ela recebeu pagamento do The Sun pra dar aquela entrevista. Eu imaginei que tabloide tem uns negócios meio esquisitos. Mas eu nem tô falando por isso. Tô falando no sentido de existe um lapso temporal de 5 anos. Mesmo que essas coisas tenham acontecido, a própria Tracy pode ter minimizado a culpa dela. Não, eu não digo a culpa de ter empurrado, de ter matado. A culpa do como ela contribuiu pro estado de espírito dela pra ela supostamente ter pulado. Com certeza. E aí se passam 5 anos e aí uma história ou pode ter mudado a história de propósito ou ela se convencido que as coisas aconteceram de um jeito diferente. Uma coisa que ela hoje em dia vê como espontâneo da Rebecca, talvez não tenha sido espontâneo. Como resolver fazer uma homenagem e tal. Talvez não tenha sido espontâneo. Talvez tenha tido uma forçação de barra. Aí a partir do momento que ela, como você falou, ganha um trocado pra falar, ela não pode falar, então, a gente pressionou ela não queria a princípio, a gente tava um tempão pressionando, e naquele dia ela fez, e naquele dia foi o dia que ela
que ela pulou, sim. sabe? Não que tenha acontecido um crime, mas me parece que pode ter contribuído para um estado de espírito que levaria alguém àquilo. Sim. Em 2017, uma notícia foi divulgada detalhando o que os pais da Rebecca e o especialista marítimo e porta-voz da família Bill Anderson acreditam que aconteceu com ela. A família Corian está convencida de que a Rebecca foi vítima de agressão sexual. Alguns relatos afirmam que ela confidenciou a amigos enquanto visitava a Inglaterra para o funeral do seu avô. Segundo as suas amigas, ela teria expressado preocupação por ter sido abusada sexualmente enquanto estava a bordo do navio. Será que existe alguma chance da Rebecca ter sido estuprada e depois assassinada na tentativa de esconderem o crime? Os nomes dos possíveis suspeitos são conhecidos pelos investigadores particulares da família, mas eles não foram divulgados. A única informação que nós sabemos é que os suspeitos principais são um homem e uma mulher, o que sugere fortemente que podem ser a Tracy e o Devon. Os pais da Rebecca imploraram por uma intervenção do governo britânico. A Força Policial Real das Bahamas não tem experiência e recursos para investigar adequadamente o caso da Rebecca. O ex-comandante de operações especiais da Scotland Yard, Roy Ram, está investigando esse caso em nome da família. Em uma série do Channel 4 de 2020, chamada Nightmare Cruises Going Overboard, ele revelou o seguinte: o que é realmente preocupante é que não sabemos tudo o que aconteceu naquele navio porque não houve inquérito. Todo tipo de explicação está sendo dada sobre o que aconteceu, mas nenhuma delas faz total sentido. O Roy acredita que a família deveria ter sido mantida informada sobre tudo que envolve o caso, inclusive tendo a oportunidade de fazer mais perguntas. A Força Policial das Bahamas se recusou a comentar sobre o especial do Channel 4. O Mike e a Anne Corian continuam a lutar por uma investigação mais aprofundada do desaparecimento da filha. O detetive Roy Ram acredita que a família precisa de um encerramento para poder seguir em frente. Tudo o que eles querem é saber como e por que a filha desapareceu. Depois de apenas 9 meses, a polícia das Bahamas declarou o desaparecimento da Rebecca como não suspeito. No entanto, não há uma explicação para isso. Um relatório policial provisório foi ocultado do Mike e da Anne, o que levou o casal a ameaçar a Disney com uma ação legal. Em 2015, os Corian fizeram um acordo extrajudicial com a empresa por um valor não revelado. Jim Walker, um advogado de Miami ligado ao caso, disse ao Hollywood Reporter que o caso foi resolvido, mas que eles estão realizando um inquérito no Reino Unido. Então, esse acordo judicial... É só dando dinheiro pra... Não, é dando dinheiro, mas talvez tenha contraprestação do tipo, você não pode falar XYZ. Normalmente é assim, né? Os navios de cruzeiro navegam por todo o mundo e transportam milhares de passageiros em cada viagem. Cercado pelas profundezas do oceano, não é surpreendente que a indústria de cruzeiros esteja repleta de relatos de pessoas desaparecidas. Na época do desaparecimento da Rebecca Corian, em 2011, ela era o 171º desaparecimento de um navio de cruzeiro desde o ano 2000, número 171. E alguns relatórios afirmam que ocorrem cerca de 200 mortes em navios todos os anos, em navios de cruzeiro, né? O antigo site chamado Cruise Ship Deaths catalogava todas essas mortes. Eles inclusive dividiam as mortes em categorias como assassinatos, mortes ao mar, suicídios, mortes naturais, acidentais, por doenças pré-existentes, desastres, overdoses, afogamentos, incêndios e naufrágios. Esse site listava a morte da Rebecca como uma morte ao mar e tinha sido atualizado pela última vez em 2017, quando mais informações vieram à tona sobre os eventos que ocorreram na noite em que ela foi vista pela última vez. Infelizmente, o site está fora do ar hoje em dia e só é possível acessar um arquivo dele.
O Mike e a Ann Corian criaram um site chamado Help Us Find Rebecca. Eles iniciaram campanhas para ajudar a aumentar a conscientização e arrecadar fundos para ajudar a apoiar a sua missão de resolver o mistério do que aconteceu com sua filha. O caso da Rebecca ainda não foi resolvido e os pais continuam sem respostas. A verdade é que talvez nunca saibamos exatamente o que aconteceu com ela. Nós temos só algumas peças desse quebra-cabeça, mas as peças restantes estão perdidas no mar. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Júlia. Somente Júlia. Somente Júlia. Igual a música do John Lennon. Qual música? Júlia. Ok. Era o nome da mãe dele, ele fez uma música pra ela. Júlia. Muito obrigado, Júlia, pelo seu apoio. Eu quero só dar um segundo recado pra Júlia. É que ela apoiou, provavelmente usando o iPhone, e o iPhone embaralha o e-mail, ele manda um e-mail. Então eu não consigo mandar e-mail pra pessoa. E eu não consigo saber qual é o seu sobrenome, Júlia. Também não conseguimos saber qual é o sobrenome, não consigo chamar pro grupo. Então fica um aviso tanto pra Júlia, quanto todo mundo que vira nossos apoiadores, que é, manda uma mensagem depois, olha, virei apoiador e tal, só pra me avisar, que eu já conheço ali cara a cara, às vezes adianto o procedimento pra botar no grupo. E às vezes tem esses casos das pessoas que apoiaram com iPhone, e aí eu recebo um e-mail xyz4j@appleid, e é um e-mail que eu talvez seja maneiro, talvez seja uma função legal, mas eu não consigo mandar de volta, porque às vezes que eu tentei a pessoa nunca recebeu, nunca apareceu, eu não sei o que acontece. Fica aí, Júlia, muito obrigado pelo nosso apoio. Júlia, entre em contato, porque eu preciso saber quem é você pra chamar pro nosso grupo. Isso aí, Júlia. Né? E espero que você tenha gostado desse episódio aí de Cruzeiro. E se você também quiser se tornar um apoiador e ganhar um agradecimento especial igual a Júlia, é só procurar o Detetive do Sofá no Orelo ou no Apoia-se. Isso aí. Uhul! A gente bateu palma? Não, acho que a gente não bateu palma pra Júlia. O que vocês acham que aconteceu com a Rebecca Corian? Será que ela caiu no mar acidentalmente, como a Disney disse para os pais dela que aconteceu? Será que a Rebecca acabou resolvendo tirar a própria vida? Ou será que a Rebecca foi realmente vítima de um abuso sexual e assassinato, como a família dela acredita até hoje? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, para me dizer o que você achou desse caso e qual a sua teoria sobre o que aconteceu com a Rebecca. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.